Olá, sou Mário Vilas Boas e este é mais um vídeo do meu canal YouTube. No vídeo de hoje eu vou falar sobre desanistia. O que é a desanistia? É uma tentativa que está sendo feita, e não é de hoje, mas parece que está tomando mais força agora, no sentido de se cancelar a anistia e principalmente cancelar a anistia unilateralmente, só para o lado dos militares. Vão continuar mantendo a anistia para os guerrilheiros, mas não para os militares. Eu queria falar sobre isso de um ponto de vista estritamente jurídico, para mostrar que a mera proposição para um debate sobre esse tema já mostra que o Brasil está vivendo um estado de exceção. Tá? O primeiro argumento para que se tente anular a anistia para os militares é de que ela seria inconstitucional. Chega a ser infantil esse argumento, porque a lei da anistia é a lei 6.579 de 1979. Essa lei de 1979 é, portanto, anterior à Constituição de 1988. Qualquer análise sobre a constitucionalidade dessa lei tem que ser feita à luz da Constituição que estava em vigor na época em que ela foi promulgada, ou seja, a Constituição de 1967 emendada com a emenda de 1969. E, no entanto, as pessoas alegam que ela viola a Constituição atual e, portanto, deve ser anulada, ou seja, anulada a parte que fala dos militares. Você vê a fragilidade desse argumento. Foi, inclusive, proposta a ADPF, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, número 153, pela OAB, para tentar desconstituir essa lei. E você vê o absurdo, né? Quer dizer, eles estão querendo desconstituir à luz da Constituição de 88, sendo que ela é anterior à Constituição de 88. Então, você poderia dizer, bom, mas a Constituição, então, ela é incompatível com a lei, então ela não recepcionou a lei. Bom, você poderia, inclusive, até usar esse argumento. Mas veja você, se a Constituição não recepcionou a lei, se fosse esse o caso, a lei teria valido até a promulgação da Constituição. Da Constituição para frente não vale mais. Mas acontece o seguinte, todos os efeitos dessa lei se esgotaram no momento da promulgação. Ali, no momento em que ela foi promulgada, ela anistiou todos os crimes. Nenhum outro crime foi anistiado ou se pretende que seja anistiado depois disso com base na lei. Então, se você disser, bom, a Constituição não recepcionou essa lei, então significa o seguinte, tá, valeu até a Constituição, daqui não vale mais para frente. Depois da Constituição, ela não vai fazer efeito nenhum. Os efeitos são todos anteriores à Constituição. E se você anular a partir dessa Constituição, não retroage. Veja o que diz o artigo... onde que está isso? O artigo 40 o inciso 40 do artigo 5º da Constituição. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Ora, isso é uma lei penal, tá? Ela versa sobre crimes. Então, se você encerrar a lei a partir de um momento posterior, ela não retroage. E como eu disse, no momento da promulgação, ela produziu todos os efeitos que poderiam produzir. Tá? E alega-se que a Constituição de 88 instituiu a figura de crimes imprescritíveis. Note-se
que pela Constituição anterior, a Constituição 67 emendada com a emenda de 69, não existia a figura do crime imprescritível. Qualquer crime prescreve em 20 anos ou menos. Mas a Constituição estabeleceu. E quais são os crimes imprescritíveis? Veja, prática de racismo, inciso 42, ou constitui também inafiançável e imprescritível ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Bom, os militares estão sendo acusados disso, estão sendo acusados de praticar racismo ou ação armada contra a ordem institucional. Se você falasse da tomada do poder em 1964, você poderia tentar enquadrar nisso daí. Agora, qualquer outra coisa que eles fizeram depois da tomada do poder não pode ser enquadrada nisso. Então, qual é o crime imprescritível? Que crime imprescritível é esse? E lembre-se que isso não retroage, ou seja, isso vale de 88 para frente. Os crimes de que os militares estão sendo acusados e que querem condená-los teriam supostamente sido praticados antes de 88, então isso não retroage. Mesmo que você pudesse enquadrar aí, não retroagiria. E eu quero chamar a atenção, que, como eu disse, foi proposta uma arguição de descumprimento de preceito fundamental com relação à lei de anistia. O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou sobre isso. E o pronunciamento do Tribunal Federal está aqui na descrição. Quem quiser conferir, é só ver aqui na descrição, tem o link para ele. Eu vou ler um pequeno pedaço da decisão do Supremo Tribunal Federal a esse respeito. No Estado Democrático de Direito, o Poder Judiciário não está autorizado a alterar ou dar outra redação diversa da nele contemplada a texto normativo. Pode, a partir dele, produzir distintas normas, mas nem mesmo o Supremo Tribunal Federal está autorizado a reescrever a leis de anistia. A revisão da lei de anistia, se mudanças do tempo e da sociedade impuserem, haverá ou não de ser realizada pelo Poder Legislativo e não pelo Poder Judiciário. Então veja, eu não quero fazer qualquer juízo de valor a respeito da lei de anistia. Não aqui. Em outro momento talvez eu até faça. Tá? Mas a questão é o seguinte, a lei é aquela. Se for para mudar, quem tem que mudar é o Poder Legislativo, não o Poder Judiciário. Quer dizer, nessa época o Supremo Tribunal Federal tinha esse entendimento, ainda bem, pena que parece que esse entendimento não está mais prevalecendo. Agora, a questão é, como eu disse, você muda daqui para frente, ou seja, nenhum crime outro que não tenha sido anistiado vai ser anistiado a partir do momento da mudança. A questão é, tem algum crime para ser anistiado ainda a partir dessa lei? Não, todos os crimes que poderiam ter sido anistiados já foram anistiados. Então, quer dizer, mudar a lei agora não vai adiantar nada. Tá? E como eu disse, né, antes da Constituição de 88, a prescrição máxima de qualquer crime era 20 anos. Não existia a figura do crime imprescritível. Isso significa o quê? Qualquer crime que tenha sido cometido antes da promulgação da Constituição de 88 e que não tenha havido processo, tá? Não tenha havido nenhum processo a respeito desse crime, ele prescreveu em 2008 ou antes. Não tem jeito. Então, quer dizer, vamos imaginar que você pudesse mudar a lei da anistia. Ainda assim, você não ia pegar isso. Por quê? Porque os crimes estão prescritos. Está tudo prescrito. Mesmo que pudesse, não tivesse sido alcançado pela lei da anistia, estaria prescrito. E aí, eles criaram um novo argumento, que a Convenção Internacional sobre a Imprescritibilidade de Crimes de Guerra e contra a Humanidade. Uma convenção internacional da ONU, feita porque os crimes contra a humanidade, crimes de guerra, seriam imprescritíveis. Tem um pequeno detalhe. O Brasil não é signatário desta convenção. Aí, esses
brilhantes juristas da esquerda dizem que isso daí é um costume internacional e é uma questão obrigatória e que o Brasil tem que cumprir isso, mesmo não tendo assinado. Meus amigos, eu fico tão indignado. Eu acho que a mera colocação disso por uma autoridade que demanda no Poder Judiciário deveria ser considerado um crime de traição à pátria. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que um órgão exterior ao Brasil, que não está vinculado às instituições brasileiras, tem poder de elaborar normas cuja observância é obrigatória em território brasileiro sem a aprovação das instâncias brasileiras. Isso é um crime contra a nossa soberania. E eles insistem nisso. E dizem que isso é costume internacional e, portanto, é de observância obrigatória. Bom, vamos ver o que diz o costume internacional. A Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados. Essa o Brasil é signatário. Mas, além do Brasil, tem outros signatários. No total, são 116 signatários. Não são todos os países, mas é uma amostra bastante significativa dos países. Ou seja, uma fração considerável dos países da atualidade consideram isso como de observância obrigatória. E mais que isso, formalizaram uma adesão ao que estabelece esse tratado. O que ele estabelece? Vamos lá, artigo 34. Regra geral em relação a terceiros estados. Veja que isso é um tratado internacional assinado por 116 países. Um tratado não cria obrigações nem direitos a um terceiro estado sem seu consentimento. Com o que, então, esses gênios vêm dizer que esse tratado internacional estabeleceu obrigações para o Brasil sem o Brasil tê-lo assinado? Mas ali, vou mostrar que não tem como. Artigo 35. Tratados que criam obrigações para terceiros estados. Uma obrigação nasce para um terceiro estado de uma disposição de um tratado se as partes no tratado tiverem a intenção de criar a obrigação por meio dessa disposição e o terceiro estado aceitar expressamente por escrito essa obrigação. Veja, então, se alguns países fazem uma convenção entre si e essa obrigação e essa convenção cria obrigações para o terceiro estado, esse terceiro estado só está obrigado a cumprir se manifestar por escrito a sua aceitação. Isso seria, por exemplo, um acordo internacional a respeito de controle de material nuclear e de tecnologia nuclear. E foi estabelecido que, para que o Irã tenha acesso à tecnologia nuclear, ele teria que usar essa tecnologia só para fins pacíficos e aceitar uma inspeção internacional. O Irã, que não fez parte desse tratado, ele só pode ser obrigado a se submeter a essas inspeções internacionais se ele concordar com isso por escrito. Por exemplo, está aqui, direito dos tratados. Então, o costume internacional está aqui, cristalizado num tratado internacional assinado por 116 países. Mas vamos fazer um exercício de retórica. Vamos imaginar que esse acordo fosse obrigatório para o Brasil. Só assim, um exercício de imaginar o que aconteceria, uma hipótese. Ora, gera um problema aqui. Como o Brasil não assinou, significa que não existe uma versão em português desse tratado que seja oficial. E aí? Bom, com essas versões oficiais, a ONU disponibiliza 5 versões oficiais nos seguintes idiomas: inglês, francês, espanhol, russo e chinês. Então, essas são oficiais. Em português, não tem. Você vai dizer, posso fazer uma tradução. Qualquer pessoa pode traduzir, mas a tradução
ela não tem caráter oficial. O que tem caráter oficial são essas. Então, vejam o tamanho do absurdo. Por essa tese, o Brasil não apenas teria que obedecer a uma determinação feita fora do Brasil, mas em língua estrangeira. Uma disposição em língua estrangeira geraria obrigação aqui no nosso território. Eu vou ler para vocês o que consta na versão em espanhol. A versão em espanhol é o mais próximo que se pode chegar do português sem perda do caráter oficial. O espanhol é suficientemente parecido com o português para vocês entenderem. Eu vou ler, vai aparecer aqui na tela. Artículo 1º. Los crímenes siguientes son imprescriptibles, cualquiera que sea la fecha em que se hayan cometido. Note-se. Ele fala em imprescritível. Eu não quero nem dizer o nome que me veio à cabeça. Estão dizendo que eles são insuscetíveis de graça ou anistia. Aqui não fala em graça e em anistia, não. Fala somente de prescrição. Então, que eles são imprescritíveis, mas podem ser anistiados. Mas vamos ver que crimes são esses. Los crímenes de guerra, según la definición dada por el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg de 8 de agosto de 1945 e confirmadas por outras disposições da ONU. Sobre todo las infracciones graves enumeradas en los convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 para a proteção de vítimas de guerra. Observe, ele está falando de crimes de guerra. Para que esses crimes sejam caracterizados, é necessário que esteja guerra. E quando falo guerra, é guerra declarada, guerra externa, um país em guerra com outro. O Brasil estava em guerra com alguém lá no período militar? Então, não se aplica. Quer dizer, não tem nenhum crime que possa se encaixar aqui. Agora vamos ver o que está na linha B. Los crímenes de lesa humanidad cometidos tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz, según la definición dada por el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. Enfim, o mesmo que ele falou ali em cima. Bom, tanto em guerra quanto em paz, mas desde que esteja lá no Estatuto. E aí eu coloco mais uma questão. As pessoas dizem que esses crimes não podem ser julgados pela justiça militar. Agora veja, um crime que foi definido como crime. Desculpa, eu tive um problema aqui com a minha câmera. Um crime que foi definido como crime no Estatuto do Tribunal Penal Militar de Nuremberg não é um crime militar? Se o que determina o caráter criminoso é esse diploma, ele é militar independentemente de quem tenha cometido, independentemente da pessoa ser militar ou não. Por quê? Porque ele foi definido numa lei que é uma lei que define crimes militares. Mas vamos lá. Assim como expulsión por ataque armado u ocupación y los actos inhumanos debidos a la política de apartheid e el delito de genocídio. Observem. Ocupação, expulsão. Houve ocupação ou expulsão? Algum crime relacionado com isso? Não. Algum militar foi acusado disso? Algum militar foi acusado de apartheid? Algum militar foi acusado de genocídio? Não se encaixa nessa definição. Na Convenção de não sei das quantas, sanção do delito de genocídio, segundo esses actos, constituem uma violação do direito interno do país. Quer dizer, independentemente de ser ou não definido como crime no direito interno, isso é crime e é imprescritível. Agora, observe, algum crime encaixa aqui? Não tem nenhum crime que encaixa aqui. Então, mesmo que isso estivesse valendo, tá? Não tem nenhum crime que encaixa aqui. Aí ele diz, não, que está no Tribunal de Nuremberg. Vamos ver então agora, para o Tribunal de Nuremberg, o que o Tribunal de Nuremberg considera como um crime
que possa ser apenado por ele, Tribunal de Nuremberg, que seria imprescritível por força desse tratado se o Brasil tivesse assinado, que não assinou. Então vamos lá. O problema também é que esse não tem nem versão em espanhol, só tem versão em inglês. Então eu vou apresentar aqui a versão em inglês para vocês, para quem sabe inglês poder ler, mas eu vou traduzir. Isso aqui eu não vou ler no original, não. Tá? Então, quais são os crimes que são definidos como crimes pelo Tribunal de Nuremberg? Crimes contra a paz. Olha, o que é um crime contra a paz? Ele dá uma série de exemplos, eu não vou nem me alongar aqui. Se você quiser, tá no link aqui na descrição, você vai lá e lê. O que é crime contra a paz? É qualquer crime cuja execução gere uma guerra. Tá? Tipo assim, um ato de terrorismo de um cara de um país contra outro país, que possa gerar um estado de guerra entre esses dois países. Isso é crime contra a paz. Pergunto, os militares foram acusados de algum crime contra a paz, algum crime que pudesse gerar guerra contra algum país vizinho, algum país de qualquer outro país? Não fizeram isso. Os da Argentina até fizeram, né? Inclusive tanto que geraram uma guerra contra a Inglaterra. Mas os brasileiros, os militares brasileiros fizeram isso? Não fizeram. Então, ó, não pode, não está aplicado aqui. Vamos ver o que está na linha B. Crimes de guerra, principalmente violações das leis de guerra e costumes de guerra. Então também não vou me apontar. Então, crime de guerra é um crime cometido durante uma guerra. Mesmo durante a guerra você tem certas normas que você deve obedecer. Se você desobedecer essa norma, você pode cometer um crime de guerra. O Brasil estava em guerra? Não sabe, quando falo guerra, veja, guerra declarada e externa. A guerrilha não vale como estado de guerra aqui, não. Tá? Então, crime de guerra. O Brasil cometeu algum crime de guerra? O governo militar, de alguma forma, entrou em guerra com alguém e violou tratados internacionais que falam sobre guerra? Não, então também não encaixa. Vamos ver o terceiro. Crimes contra a humanidade. Principalmente assassinato, extermínio, escravização, deportação e outros atos desumanos. Bom, o único que aconteceu aqui foi assassinato. Extermínio, mais ou menos a mesma coisa que assassinato. Escravização, alguém foi escravizado pelos militares. Deportação, houve uma autodeportação, né? As pessoas se exilaram. Não foram os militares que chegaram, você vai fora do país. As pessoas saíram para não voltar, para não ter que enfrentar as coisas que fizeram aqui. Então, não houve outros atos desumanos cometidos contra a população civil antes ou durante a guerra. Quer dizer, mesmo esses, para estar aqui, eles devem estar associados a uma guerra. Pode ter sido antes da guerra, mas tem que ter alguma relação com a guerra que veio logo depois. Teve alguma guerra logo depois? Não teve guerra logo depois. Tá? Bom, vocês leiam lá se quiserem ler, mas você vê, não se encaixa. Então, meus amigos, eu só quero dizer o seguinte, eu não acredito que as pessoas que propuseram isso são tão completamente leigas em direito que não sabem o que está fazendo. Eles sabem o que estão fazendo e eles sabem que não tem base legal para o que eles estão propondo. Mas eles querem fazer passando por cima da lei, passando por cima da Constituição, do Estado de Direito, passando por cima de tudo. Vocês veem, não tem nenhuma base legal para isso. A única questão é uma vingança e para perpetrar essa vingança, passa-se por cima de tudo e de todos. Isso é a proposta de desanistiar os militares que está sendo colocada, inclusive pela Procuradora-Geral da República. Minha opinião, esse ato chega a ser criminoso. Atenta contra a soberania do Brasil. Dizer que o Brasil está
submetido a uma lei feita fora do país, em língua estrangeira e sem o consentimento das autoridades brasileiras, tá? E afronta as instituições brasileiras você atentar contra a lei da anistia, que foi a responsável pelo próprio processo constituinte de 88 e o regime que se instalou depois. Tá? Eu acho extremamente grave e eu queria colocar essa análise jurídica para mostrar para vocês, para o público leigo, que não tem esse entendimento mais profundo de como funciona a lei, que os argumentos que esse pessoal coloca são completamente furados. Não tem nenhum argumento jurídico que possa dar suporte a essa pretensão. Isso, a mera discussão a esse respeito, já é uma afronta ao Estado de Direito. Esse foi o vídeo de hoje. Obrigado. Se você gostou, compartilhe. Vamos mostrar para a população que o Brasil está sendo mais uma vez enganado. Até a próxima.